A minha apresentação e a razão porque é a última, novamente, eu não sou um filósofo. Eu não estou aqui para falar de objetivismo ou explicar a filosofia. Eu quero lhe dar um exemplo de como eu, pessoalmente, utilizei o poder dessa filosofia para um evento que mudou a minha vida. Acho que a filosofia, em primeiro lugar, é para você, não para o Brasil, não para Porto Alegre, não para a sua família, não para o universo, é para você. E a pergunta que você deve se fazer é: eu estou vivendo a melhor vida que eu poderia hoje, amanhã e no futuro? Pensei então em dar um exemplo para vocês sobre o poder da filosofia contando a minha história. Então, vocês têm, a sua vida é um filme. Tem pontos altos, um enredo, você é o herói da sua vida. E a pergunta é, quão bom vai ser esse filme? Ele vai ser interessante? Quantas pessoas vão fazer parte da sua história? A sua história vai ser boa, mais ou menos? E é por isso que eu chamo essa apresentação de Seja o Herói da Sua Vida. Porque cada um de nós deveria se esforçar para ser um herói. Então, aqui vocês podem me ver com 3 anos, eu comia bastante, eu era meio gordinho, nascido no sul de Israel, em uma cidade chamada Beersheba. Tudo era muito bom. Eu era pobre, nós não tínhamos muito dinheiro. A minha família não pôde comprar um carro por muitos anos. Nós tínhamos o bastante, mas não muito. Foi uma infância muito bonita. O meu contexto era conservador, religioso, mas não era tão opressivo, vamos dizer. Aos 6 anos, surgiu a primeira questão filosófica. A minha avó queria que eu usasse esse kippah na minha cabeça. E eu me lembro que era a casa dela e eu pedi a ela, por quê? E ela me disse, porque Deus disse que nós deveríamos fazer isso. Mas por quê? Por que eu tenho que colocar isso na cabeça? E ela me explicou, então, que ele estava olhando para nós desde cima e que, em respeito a ele, nós deveríamos usar esse kippah. E uma coisa não fez sentido para mim. Então, eu fui ao quarto do meu tio, fechei a porta e perguntei, então, Deus, você tem 1 minuto para se mostrar. E naquele dia ele resolveu não aparecer. Eu fiquei muito assustado que talvez ele fosse aparecer, mas não apareceu. Então, voltei a falar com a minha avó e disse, eu não vou usar, eu não vi ele, chega dessa discussão. A minha mãe estava discutindo com a minha avó, enfim, foi uma confusão. Não sei porque ficou cortado. Com 13 anos, então, meus pais decidiram se mudar para um kibbutz, que é uma comuna em Israel. Então, os imigrantes russos trouxeram as ideias do comunismo para Israel e resolveram, então, criar comunas, levando realmente a sério, comunidades em que você não poderia ter nenhum tipo de propriedade particular. Então, quando eu me mudei com 8 anos e meio para o kibbutz, eu recebi um número, 318. E eu fui para uma casa de crianças. Eu não era propriedade dos meus pais. Eu pertencia ao kibbutz, para o propósito de servir a comunidade. Então, gastava 4 horas por dia, das 4 às 8, com os meus pais, e eu me desenvolvi nessa casa de crianças. Então, a minha próxima pergunta foi quando chegou o meu bar mitzvah, aos 13 anos,
quando eu ganhei um gravador de música. Então, você se lembra? Vocês colocavam um quadradinho, um retângulo ali dentro. Então, eu levei essa coisa para o meu quarto, onde eu escutava com outros amigos. Então, veio alguém do kibbutz e me disse, você não pode ficar com isso, não. Mas por que não? Foi um presente. Não. Nós vamos organizar um comitê que vai decidir o que vai acontecer com esse toca-fitas. Então, depois do comitê, eles voltaram e me disseram que eu só poderia ficar com ele se eu compartilhasse com todas as outras crianças. Eu falei, não, não quero. Eu não sabia por que na época, mas eu me lembro que eu voltei para os meus pais e disseram, nós vamos sair daqui. Então, depois de 2 anos e meio de convencimento, com 16 anos nós saímos do kibbutz e voltamos à cidade. E esse fato me deixou um gosto amargo na boca. Então, o que é um kibbutz? Kibbutz é um lugar maravilhoso para formigas. Para formigas, não para seres humanos. Quando eu voltei para o kibbutz, uma das coisas que eu consegui foi tocar bateria. Eu tocava jazz. Então, se vocês não viram esse filme Whiplash, é muito legal. Vocês reagirão de uma forma bem específica, com certeza. Então, eu queria ser o melhor baterista do mundo. Eu praticava por 6, 7 horas por dia. A minha bateria estava cheia de sangue das minhas mãos. Então, eu comecei a pensar o que eu gostaria de fazer com a minha vida. Então, como eu não sabia como viver a minha vida, eu não tinha as ferramentas para navegar a minha vida. Então, eu decidi fazer o que todo mundo fazia. Então, eu desisti da minha carreira de músico. Não era o que os outros faziam, não iria me dar dinheiro. Então, eu vou para a universidade. Então, eu fui alistado para o exército, eu não tinha escolha. Então, eles me deram 2 opções. Tocar bateria numa banda do exército, ou vá ser piloto. Então, deixa eu contar o segredo. Eu não gosto de aviões, eu gosto de carros. Mas, como era uma coisa bacana, todo mundo dizia, nossa, o piloto. Bom, acabei pilotando helicópteros, mas certo dia me disseram que eu poderia ficar no exército por 5, 7 anos. E alguma coisa dentro de mim disse que eu não queria. Então, quando eu saí do exército, um dos melhores anos que eu já tive foi quando eu tinha 22 anos e foi um professor substituto. Eu me lembro esperar que um dos professores não viesse, ficasse doente, para que eu pudesse ocupar o lugar dele, estar com as crianças. Eu me divertia tanto com crianças de 4, 5 anos. Todos os dias eu decidi o que fazer, li o jornal. Foi um ano maravilhoso. E eu pensei, em certo momento, em ser professor. Mas aí você via os outros fazendo outras coisas e decidi seguir o fluxo, então. Então, as mães judaicas normalmente esperam que você seja um médico, um engenheiro. Então, entrei na faculdade de engenharia. Parecia não haver outra profissão lá. Então, entrei para a faculdade de engenharia e me formei em ciência da computação. Aos 24 anos, eu comecei a trabalhar para uma empresa, ensinando o preparatório para o ACIT, o preparatório antes para entrar na universidade nos Estados Unidos. Então, eu comecei a ensinar, e isso eu era muito bom. Eu fui eleito o melhor professor naquela empresa,
por vários anos seguidos. Então, quando eu me formei, o dono da empresa disse, você não vai para nenhum lugar. Eu quero que você seja a minha pessoa de marketing. Eu ajudava a vender muitos cursos, então muitos alunos estavam trabalhando para mim durante a faculdade. Então ele percebeu que eu tinha um toque para os negócios. E eu disse, não, eu quero trabalhar com software. E ele me ligou uma semana depois e disse, bom, então você será o CEO da empresa se você ficar comigo. Eu tenho 27 anos, eu não tenho experiência com administração. Havia 630 pessoas na empresa, mas você entende da empresa, dos cursos, eu quero que você seja o CEO. Então, com 27 anos, eu fui jogado na posição de CEO. E muitos anos depois, essa empresa foi vendida para a Kaplan, que é uma grande empresa americana. Mas enquanto eu estava fazendo isso, eu sempre estava pensando, o que está acontecendo com a minha vida? Eu vi que todos os meus amigos estavam indo para a tecnologia, 98, 99, antes de 2000. Vocês se lembram de 2000? Todos começaram a ser promovidos no mundo tecnológico, desenvolver produtos. Um deles foi para a Austrália, outro foi para os Estados Unidos, outro para a Inglaterra. Nossa, isso é muito melhor do que estar em educação. Então, entrei para essa outra empresa e nessa empresa de software, ela me pediu para eu ir morar nos Estados Unidos. Eu tinha 36 anos na época. Então, cheguei nos Estados Unidos, aluguei uma grande casa em Atlanta e, nesse momento, alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa, de uma hora para outra, as pessoas estavam me ajudando, não estavam tentando me boicotar, não estavam exigindo nada. Até minha família próxima estava tão longe ainda em Israel. E de repente a minha vida era minha. As pessoas que me rodeavam eram agradáveis, eram amigáveis. E eu me lembro que eu estava e olhando para o semáforo, eu olhei para trás e nenhum dos carros estavam buzinando. Todo mundo diz, tenha um bom dia no mercado, mas o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Por que funciona aqui e não lá? Por que funciona aqui? Nós não somos mais burros que eles. Todas as pessoas ao meu redor eram individualistas e se preocupavam consigo mesmo. Aqui todos os vizinhos são legais, querem jogar tênis no final de semana. A propósito, se você quebrar a regra das comunidades, você pode ver a lixeira como está alinhada, então todo mundo busca se organizar suas casas. Então havia uma dicotomia. Eu vou ser bom para você se você for bom para nós. Em Israel era uma bagunça. Se um policial te para na estrada, você pode convencê-lo a dizer que não. Eu te conheço, pode ir embora, não tem problema. Então essa dicotomia me chamou muita atenção, era muito diferença de Israel. Então, certo dia em 2010, eu estou no meu caminho e um colega de trabalho disse, você está falando como Ayn Rand. Ayn quem? E ela me dá um livro, A Revolta de Atlas, esse livro de 1.100 páginas. Ele fica parado lá no meu quarto e eu começo a lê-lo. Então, a única forma que eu posso descrever é que, aos 40 anos, eu tinha um pequeno carro, uma casa, uma família maravilhosa, mas é assim que se pareciam na maior parte do tempo. E se me pedissem se a minha vida era boa, eu diria que sim, que era muito boa.
Mas se tivesse um café comigo, eu diria que a minha vida era ok, era boa. Talvez uma nota 7. Mas quando eu li A Revolta de Atlas, era como se o filme tivesse sido parado, o filme da minha vida. Alguma coisa estava mudando na minha vida, um novo mundo de clareza. Então, em vez de comer pipoca, eu li os livros. Então, a minha experiência com esse romance é que eu entendi imediatamente o que ela queria dizer. Eu sabia que ela estava escrevendo uma história que queria me contar algo muito mais do que uma história. Depois, eu fui para a não ficção e depois eu voltei para esse romance para ter a capacidade de entender esse discurso de Galt. Então, isso mudou a minha vida. Eu fui consumido. A minha esposa me pediu, você fica todo dia no quarto lendo? Sim, é isso que eu estou fazendo agora. Então, essa moça transformou a forma como eu pensava. Ela me atingiu na cabeça, me derrubou e me fez pensar sobre a minha vida. Então, é aqui que começarei a contar o meu processo, como eu tomei isso de uma forma individual para transformar a minha vida. Eu tinha que pensar, qual era o sentido da vida? Quando alguém faz essa pergunta, as pessoas acham estranho, né? Não sabem o que responder. Mas eu fui fundo. E é mesmo um segredo que ninguém lhe conta. Eu não sei por que não ensinamos isso para as crianças em diferentes níveis. Mas é isso que você precisa ensinar aos seus filhos. Que existe uma metodologia, uma filosofia, que o mundo da filosofia está guiando a sua vida, querendo você ou não. Quando você fala filosofia, muitos pensam na Grécia, mas, na verdade, é uma ciência que estuda como essa coisa, o cérebro, reage e interage com a realidade. E como fazer, qual é a metodologia certa para viver a sua vida. É um como viver a sua vida. É uma ciência. Então, permita-me explicar. Se você estivesse no meio da floresta, se eu fosse um esquilo, eu saberia como achar uma noz, o que fazer. Ele não precisa uma escola, né? A mãe dele não ensinou o que ele deveria fazer primeiro ou depois. É tudo programado. E muito do que está dentro de nós, o que o meu fígado está fazendo, o meu coração, estão sustentando a minha vida. Estão todas tentando fazer a mesma coisa. Agora, se você colocar essa criança no meio da floresta, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Isso nos diz que existe uma grande diferença entre homens e seres humanos, de que o nosso meio de sobrevivência não é programado. Nós chegamos no mundo inúteis. Não sabemos o que fazer, como nos mantermos vivos. Como Aaron disse, nós somos fracos, lentos, não sabemos caçar, não sabemos nada. Mas, ainda assim, essa coisa, o homem, controla o mundo. O que é essa máquina que nos permite ser a mais poderosa de todas? É a razão, é a força motriz que faz as coisas acontecerem. A razão é o meio básico de sobrevivência do homem. Você pode tentar revisar aqui. Vocês podem ler a definição. É o nosso meio de sobrevivência, o meio de obter o conhecimento. Vejam bem, não é uma recomendação, é uma necessidade. Se você não pensar, e eu vou compartilhar com vocês como eu faço, você viverá uma vida incompleta se não fizer isso. Então, qual é o sentido da vida? Vocês têm ideias? Qual é o sentido da vida? O que estamos aqui para fazer? Vocês têm alguma ideia? Alguém? Perseguir a sua felicidade. Concordo. Sim.
da felicidade, faz sentido. Ok. Diz respeito a perseguir a sua felicidade. E na filosofia você sempre faz essa pergunta do porquê. Ela é comum. Temos que corrigir esse probleminha aqui. Então, a felicidade, então é importante que você entenda a definição de forma clara, porque é isso que você quer fazer com sua vida. Então, a felicidade é o estado de consciência que provém da realização dos próprios valores. O que você está dizendo aqui? Ela diz que temos valores, temos que escolher nossos valores, vamos definir quais são. Nós temos que agir para conquistá-los. Não podemos sentar no sofá. Agir para alcançá-los. E o resultado disso, desse processo, eu quero isso, eu vou obter, eu quero manter isso, vou garantir que isso se mantenha. Então, o resultado disso é um estado de consciência que é duradouro, que se traduz como felicidade. Eu pareço feliz? A propósito, é assim que se parece uma pessoa feliz. Não é beber cerveja. E se você perguntar para muitos jovens, eles vão dizer que a felicidade é beber cerveja, dançar. Mas a felicidade de verdade é um estado de consciência de longo prazo. Saber que você é bom em alguma coisa ao longo do tempo. Então, valor é tudo aquilo pelo qual alguém age para conseguir ou manter. Valor é o que você, um indivíduo, age para obter e ou manter. Nós não temos uma mente coletiva. Nós podemos cooperar para atingir um valor, por exemplo, uma empresa. Mas é meu valor. Eu quero fazer. Eu tenho que escolher. Não é a minha mãe que diz o que eu vou ser, com o que eu vou trabalhar. Sou eu que tenho que trabalhar. Eu que tenho que escolher. É minha responsabilidade. Eu tenho que agir. Mesmo que às vezes você vá fracassar. Eu quero conquistar os meus valores. O meu desafio é obter coisas e não renunciar a coisas. Eu quero obter valores cada vez maiores. Mas então, o que nós precisamos fazer? Então, eu preciso descobrir os meus valores. Você sabe que uma empresa tem uma empresa que decide o que você quer ter. Então, como você descobre, define os valores que você quer alcançar? É um processo difícil. Então, primeiro, descobrir meus valores e depois agir. E depois virá a felicidade. Então, como fazer isso? Ayn Rand tem um conceito muito bonito chamado de propósito central. É exatamente o que ela diz. É o seu propósito central na vida. E ela diz que o propósito central é um objetivo de longo prazo que constitui a principal demanda do homem sobre o tempo, a energia e os recursos do homem. Você está disposto a dar a vida por ela? E a resposta deveria ser sim. É isso que você está fazendo. Você está dando a sua vida, a sua energia, o seu tempo para ela. Então é uma grande pergunta. Mas como encontrar esse propósito? É um propósito difícil. Que tipo de propósito? De onde ele vem? Então, digamos que fazemos 3 coisas na nossa vida. Então, dormimos, fazemos trabalho criativo e um tempo de lazer. Então, 3 coisas. Dormir, trabalhar e ter lazer. Talvez deveria dividir mais, mas... Então, onde está o propósito central da vida de um homem? Em qual desses 3? Eu quero ouvir. O que vocês acham? Em que domínio está o seu propósito central? Trabalho? Alguém pensa diferente? Nas relações? Dormir? Não, acho que não. 3. Em todos eles... Eu farei uma afirmação aqui.
Esse é da ética objetivista. O trabalho produtivo é o propósito central da vida de um homem racional, o valor central que integra e determina a hierarquia de todos os seus outros valores. Então está aqui em valor criativo. É isso que o cérebro está focado em fazer. Qual é o nosso meio de sobrevivência? O pensamento. Tomar decisões para agir, para produzir valores. Não importa se você está escrevendo um livro, produzindo um microfone, seja lá o que for. Você está criando um valor, produzindo. E a única forma de entender, que o cérebro entender que ele é efetivo, obtendo autoestima, para então compartilhar com suas pessoas, com suas famílias. Imagine que você conheceu uma garota bacana e você quer namorar com ela. O que você vai trazer para a negociação? O que você tem para dar em troca? O que você vai dar para chamar a atenção dela? Qual é a moeda de troca nas relações? Não é dinheiro, é virtude. Eu sou legal, engraçado, interessante. Sim? Como eu sei que eu sou interessante? Como eu sei disso? Como eu sei que eu mereço ir atrás dela? Porque ela é tão linda. De onde vem tudo isso? De onde vem esse conhecimento de que eu sou capaz e merecedor disso? Isso advém do trabalho produtivo. Então, a minha teoria é que o trabalho produtivo, em suas diversas formas, até estudar, por exemplo, é produtivo. E você pode trocar esse valor, essa autoestima, com outras pessoas. Ter grandes amigos, relações, uma grande esposa, esposo. Então, o propósito central indica como você transforma a sua vida em algo significativo e modela o mundo à imagem dos seus valores. Ela traz uma definição muito bonita. E outra coisa que eu concluo que é muito importante dentro do contexto da filosofia de Rand é que ela deu a figura dos heróis que integram e manifestam o ideal de um homem moral. Ao longo das minhas vidas, eu tive que tomar várias decisões. Então, o que Howard Roark faria? Com clareza de valores, o que eles fariam? Eles sairiam do trabalho e criariam uma startup, ficariam no emprego por medo de não ter dinheiro. Então, os riscos, a ansiedade, tudo passa. Esse poder dos heróis. Então, por que as crianças querem heróis? Por que eles amam os heróis? Isso é legal e tal. Porque eles manifestam valores. Esse é o poder da ficção. Essa maravilha de Rand de entender o poder dos heróis. E ela nos deu diversos heróis. Então, ao longo dos séculos, falarei de diversos heróis. Então, ao longo do século, houve diversas pessoas que trilharam novos caminhos, com objetivos variados, mas todas elas tinham algo em comum. A sua visão era original e o seu caminho era novo. Então, é assim que eu penso na minha vida. Eu sou o herói, o empreendedor da minha própria vida, sou o dono dela, vou inovar na minha vida, porque é tudo que eu tenho. Então, se você pensar nesses caras, o que é comum no que eles fazem? Porque eles são heróis para mim. O que eles fazem que é tão heróico? Então, eles encontram o seu propósito central. É muito claro o que eles querem fazer e eles levam isso a sério. Então, se vocês querem encontrar uma fórmula para tornar a sua vida melhor, tudo o que você precisa fazer é encontrar o seu propósito central, descobri-lo ao longo do tempo e levá-lo a sério.
Então, a minha vida se trata disso. Boa parte da minha energia irá para isso. Então, eu desenvolvi os 4 passos de Tao, o meu sistema, para realizar esse processo. Eu tinha 40 anos, estava reexaminando a minha vida e eu não tinha ideia sobre o que fazer. Então, é muito difícil aos 40. Aos 18 é mais fácil. Eu não tive tal sorte. Eu tive que reprogramar minha vida na metade do processo. Então, eu decidi começar como um cientista. Então, eu acho que o meu sistema de valores não está bom, não é real. Então, preciso observar. Preciso observar como um bom cientista. Então, eu não vou falar, eu gosto de moda, vou trabalhar com moda. Eu não gosto de tricotar, eu não gosto de costurar. Eu gosto de olhar desfiles, mas eu não gosto muito de trabalhar com moda. Você deve observar, então, primeiro, o que você de fato faz. Em que você gasta o seu tempo? Que tipo de vídeos do YouTube você está assistindo? Então, não deve dizer o que você fez na noite de hoje. Você ficou com seus filhos? Ou assim que eles disseram que não precisavam mais, você fugiu e foi ler um livro de filosofia? O que estou fazendo, então? Então, começa observando seus valores. E a melhor forma de fazer isso é... Então, você escreve um pequeno texto. Compra um diário no papel e começa a escrever todo dia antes de dormir coisas boas que aconteceram. Coisas que eu fiz no dia que gostei. E a coisa que você tem que perguntar é, o que isso significa para mim? Por que isso é bom para mim? O que isso significou eu ir almoçar com alguém, discutir sobre a família ou sobre qualquer outra coisa? O que eu não gostei de uma janta com amigos, no qual houve a discussão sobre política? Por que eu não gostei daquele jantar? Por que eu não gostei daquela pessoa? O que tem nele que eu não gosto? E tentando descobrir, escrevendo. Você só escreve. Você deixa escrever, sem perder tempo. É como ir uma psicóloga, mas bem mais barata. Eu gostaria de dar um exemplo de como escrever. Então, eu vou compartilhar uma história. Eu decidi criar uma startup com o meu irmão. Nós tínhamos uma negociação, um grande cliente à vista. Era nós contra a Microsoft. 20 contra 20 mil pessoas. Era uma empresa alemã. Então, o cliente disse que os softwares são legais, mas a que vai ganhar é aquela que vai ir para a Alemanha, vai apresentar o produto para os vendedores. E depois eles vão voltar e no qual eles votarem vai ser escolhido. Então, escrevi um pouco da minha história sobre como seria trabalhar com o nosso software e não com o software da Microsoft. Uma história divertida. Então, eu disse que a nossa opção era dinâmica, era a vida livre, enquanto a opção da Microsoft era chata. Então, eu fiz uma bela apresentação e nós ganhamos. Eu fiquei tão empolgado com esse negócio, era sexta de noite, e eu fiquei me perguntando o que era de tão bom nisso, né? E eu percebi que o legal não era ter ganho a questão monetária, né? Mas o que eu amava era justamente isso, era escrever histórias. E isso me fez voltar à sexta série, aos 6 anos. E eu me lembrei que eu adorava escrever histórias, músicas, porque eu queria mostrar para minha prof e para os meus colegas. Então eu direi
algo sobre o que aconteceu depois. Eu poderia encontrar milhões de exemplos de coisas que eu amo, tinham a ver com escrever narrativas e explicar para uma audiência. Então, o que você de fato desenvolve fazendo esse diário é que você se torna um valorador. Você se torna sensível às coisas que você ama, ao que gosta e ao que não gosta, e começa a aproveitar e se aproximar das coisas que ama, música, arte, pessoas, e busca se livrar de coisas que não são boas. Então, quando chega uma ideia para mim, eu sou capaz de avaliar, discriminar. Então, você desenvolve como um músculo que se conhece, o fato de se conhecer tão bem quem você é. Então, o próximo passo é identificar os valores centrais. Então, conforme você escreve, surge um padrão e tudo parece apontar para a mesma direção. Você percebe que ama 2, 3 grandes coisas que têm a ver com partes diferentes da sua vida. E pensa, nossa, que interessante, eu estou em software, sou um engenheiro, tenho uma empresa de software, mas o software não está na minha lista de coisas que amo. Então, essa foi a minha lista na época. Eu amo filosofia, é um valor novo para mim, eu não consigo parar de ler, eu amo educação, toda a ideia de interagir com alunos, e eu amo escrever. Então, eu fiz o que o Roger Federer deveria fazer, e fez. Então, o próximo passo foi definir um propósito central. Como tudo que você sabe sobre si se condensa e se torna uma missão. Você escreve uma frase e você lendo tem que ter um arrepio. Então, a minha é tornar a filosofia acessível, entendível, gerando ação para ensino, escrita e consultoria. Então, os filhos de meus amigos, eles voltam para falar comigo, pedindo, meus pais dizem que eu deveria fazer tal coisa, o que você acha? E esse processo de interação, de pedir o que eles de fato querem, fazer perguntas diferentes, é tão bacana e eles me agradecem. Eu amo fazer isso. Então, eu espero que vocês encontrem uma frase que resuma tudo o que vocês são. Os valores mudam com o tempo, não é uma coisa estática. Então, eu li tudo que eu poderia ler sobre Rand e eu gostaria que vocês lessem mais. Eu recomendo a leitura. Então, eu decidi abrir uma escola, a incubadora de heróis. Eu vou abrir essa escola. Então, comecei a trabalhar nessa escola. E acabei desistindo da ideia, acabei me tornando investidor de uma escola que já estava fazendo isso. Então, esses ideais, o ideal da educação era o que me interessava, mas não tanto a gestão. Então, eu investi num outro negócio. Então, sentei e escrevi um livro chamado Sophie. Então, desculpa, eu não tenho cópias aqui, você pode encontrar na Amazon. Foi a minha forma de me comunicar com os meus filhos sobre o que eu estava passando, explicando um sistema de ideias, né, que eu estava digerindo e que eu gostaria de compartilhar com os meus filhos. Os meus filhos participaram. Meu filho mais velho desenhou, minha filha do meio foi minha inspiração e a pequena acompanhou todo o processo, leu, destacando o que gostava e o que não gostava. Então, eu fiquei muito orgulhoso disso. Se vocês verem o vídeo de quando eu recebi a cópia desse livro, eu posso dizer que foi um dos momentos mais felizes da minha vida.
nossa, eu fiz isso, eu escrevi um livro. Posso fazer mais, mas esse foi o primeiro passo. Então, após definir o seu propósito central, é hora de ganhar, né, dinheiro. Você precisa descobrir como alguém vai pagar para você fazer o que você faz. Então, o objetivo da sua vida não é ser milionário. Eu conheci muitas pessoas que têm muito dinheiro, mais velhas, e não se importam. Elas não se importam quanto dinheiro vão deixar. Não é uma questão de correr pelo dinheiro. Porque o seu recurso mais escasso é o tempo. Você pode decidir fazer várias coisas. E o dinheiro é um meio, é um valor, mas não é um propósito central. É um derivativo, uma consequência. Se você escolher ser um professor, talvez não ganhe tanto dinheiro. Se for um empreendedor que criou o iPhone, vai ganhar bilhões. Mas você deve começar com a sua paixão. Talvez você pode fazer de uma forma que ganhe um pouco mais de dinheiro. Tá? Talvez produzir roupas. Né? Eu não vou falar dos processos de venda e marketing, mas você tem que descobrir. E eu digo para muitas pessoas, você precisa ganhar dinheiro. Eu quero ser um cantor. Tá ok. Você vai ganhar dinheiro com isso, você é bom o suficiente, você tem que ser racional sobre o seu propósito. Então, outra coisa que eu gostaria de dizer, sempre haja. Você tem que testar. Então, eu acho que é verdade. Então, vamos tentar. Então, eu gosto de dizer, agir pode resultar em erros que o farão regredir. Não agir é a receita da estagnação. Sempre tente. Às vezes você vai cair, não vai dar certo. Tente novamente. E a vida diz respeito a isso. É como um filme que tem uma visão, que tem uma luta, um conflito e o triunfo espera-se. Esse é o arco de todas as histórias. Então, quando me perguntam qual é o significado da vida, eu digo que é perseguir seus valores racionais. Em essência, é o que você está tentando fazer. É descobrir o que você quer, descobrir os seus valores, se eles são racionais, se eles são seus e fazer. Não tenha medo. Não há nada a perder. Só ganhar em descobrir o que você quer fazer na sua vida e apostar tudo. É assim que você se torna feliz, orgulhoso, e o nível da sua vida se eleva. A sua vida romântica, as suas relações com as outras pessoas, a sua saúde, tudo melhora. Aumentando o seu nível de felicidade. Eu queria falar sobre uma última coisa. Eu encontrei muita resistência, interna inclusive, nesse processo de mudança. Eu tive que me aprofundar nesse mecanismo que muitas vezes me puxava para trás e me dizia de não fazer. Eu me perguntava, o que está acontecendo? Eu nunca tive problemas psicológicos, mas eu comecei a brigar comigo mesmo. Então, eu gostaria de falar sobre os sentimentos, que aqui nos referimos antes. Eu gostaria de dizer sobre como eu lidei com isso. O que são emoções? A forma como eu penso nisso é que você tem causa e efeito. Algo acontece, isso cai, né, no chão. Penso que o sentimento é como uma consequência de algo que aconteceu. Quando eu sinto ansiedade, por exemplo, eu sei que não é ansiedade que eu estou me comunicando. Eu estou me comunicando com um pensamento, um julgamento de valor que está decidindo para mim, no subconsciente, se aquilo que está na minha frente é bom ou ruim. E a forma como se comunica isso são sentimentos. É a parte de trás da minha cabeça, meu subconsciente.
Eu não sei o que está acontecendo lá. Comunicando como uma bandeira, isso é bom, isso é ruim, é hora de ter medo, de estar ansioso, de estar feliz. E o que eu preciso descobrir é o que está por trás do sentimento. O que é aquele pensamento que está gerando isso? Então, estou na frente do espelho, pensando em sair da grande empresa onde eu estava, e essa oferta de me juntar com meu irmão para abrir uma startup, que no início não vai me dar muito pouco dinheiro. Havia tantos riscos. É isso que eu quero fazer. Eu quero sair, controlar minha própria vida. Vamos fazer. E aí, aquela pausa. E comecei a fazer introspecção. Deve haver algum pensamento que está tentando me mostrar alguma coisa. E através da introspecção, você consegue revelá-la. Eu vou ficar no lugar dele, para ver se eu descubro. Eu quero começar numa startup. Você não vai ganhar dinheiro. Você tem 3 crianças, uma hipoteca, você não sabe o que vai acontecer. Ok. Mas é o que eu quero fazer. Nós poupamos mais de 1 ano de salário e não importa. Mesmo se nós fracassarmos, teremos aquele dinheiro, consumiremos, não vamos ter que vender a casa nem nada. Mas, e as viagens? Você vai ter que trabalhar em Chicago, não vai ver seus filhos na semana. Nossa, isso vai mudar a dinâmica da sua família. Sim, eu sei. É um grande preço a pagar, mas eu quero fazer. Mas e a alternativa? É ficar nessa empresa que eu não gosto, sofrendo dia até dia? Não, não. Então, depois de fazer essa troca no papel, o que você acha que aconteceu no dia seguinte? A ansiedade se foi e eu tomei a decisão. E tinha paz com ela. É um processo, não some de uma hora para outra. Mas se você entende esse mecanismo de que os sentimentos não devem guiá-lo, mas é uma dica de problemas que vocês têm que resolver para alinhar o seu pensamento. Então, meu filho disse que tirou nota 10 num teste. Ok, isso não tem problema. Mas a decisão de abrir uma empresa é muito mais complexa e exige muito mais pensamento. E Rand formulou a emoção só mostra que o sentimento é uma resposta aos fatos da realidade. Pode ser uma resposta incorreta, ou até mesmo uma ilusão. Então, no campo da introspecção, as 2 principais questões são o que eu sinto e por que eu sinto isso. Eu gostaria de dizer que, quando você era uma criança, você faz muitas análises sobre a vida. E é por isso que você pensa muito na sua infância. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, alguém me deu um tapa. E acho que essa experiência me fez pensar que o mundo era inseguro. E que alguém me deu um tapa e que isso me fez pensar, né? Eu cheguei em casa chorando. E eu acho que aquele incidente, de alguma forma, ficou no meu subconsciente. Talvez a gente não deva começar uma empresa porque possa levar uma cacetada. Então, o seu subconsciente é um processo, é uma parte muito bacana. Então, o que eu recomendo fazer? Parece estranho, fale sozinho. No chuveiro, é estranho, eu sei. Mas você pode falar baixinho, podem falar sozinho na sua cabeça, mas o melhor é colocar no papel. Então, eu gosto desse livro que eu li. Então,
Eu poderia fazer o que quisesse se eu soubesse. Então, não é a preguiça que o impede de perseguir seus objetivos, mas é principalmente seus conflitos internos. Então, você não sabe como fazê-los, né? Então, tente resolver o conflito interno. E não suprima, não ignore as suas emoções. Se algo está vindo, lide com isso. Vai voltar para aterrorizá-lo depois. Não vai embora. Então, se você tem essas lacunas entre o que você quer fazer e essa lacuna emocional, não a ignore. Então, faça uma lista das expectativas do que as outras pessoas querem, né, de você, esperam de você. Faça uma lista disso. E você concluirá que a principal resistência que você encara são de opiniões do passado. Eu perguntei para minha mãe, você realmente queria que eu fosse um engenheiro? Eu levei comigo essa expectativa de outras pessoas. Então, você tem que pegar essas expectativas e dizer, elas não são minhas, e deixá-las de lado. O poder emocional dessas expectativas, o que você pretende fazer, elas, de certa forma, tomam o controle de sua vida, e não a da vida dos outros. Então, foi isso que eu fiz. Esses foram os 4 passos que eu utilizei. Observe valores, identifique valores chaves, define o seu propósito central e torne um produto. Então, o que vem a seguir? Eu recomendo que vocês leiam os livros. Eduque-se. Valerá a pena. Não são livros fáceis de ler, mas são tão poderosos. E há um app que lançamos há pouco tempo, que vai facilitar muito a vida de vocês. Estamos buscando empresários que doem para que nós possamos traduzir ao português. Se vocês tiverem interesse, falem conosco e podemos legendar todos os cursos para o português. Confira o nosso canal no YouTube, tudo gratuito. Escute, ouça.